sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre e não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. O que é você sem Deus? O seu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Amado Deus e querido Pai, é no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que eu peço a Tua permissão para poder entrar na Tua bendita e santa presença. E chegando diante de Ti, meu Pai, eu quero Te louvar. Eu quero bendizer o Teu nome. Quero Te agradecer por esta oportunidade tão rica, tão maravilhosa, de poder outra vez estar indo ao ar, Senhor, através desta programação. Quero Te agradecer porque vem do Teu coração, ó Deus querido, essa oportunidade de poder me utilizar, Senhor, deste canal de bênção, a internet, para poder chegar, Senhor, nesta casa, na vida desta pessoa, Senhor, que vai tirar alguns minutos nesta noite para estar Te louvando e Te exaltando juntamente conosco. Pai querido e santo, eu já quero Te apresentar esta pessoa, meu Deus querido, que do outro lado está, ó Deus, aflito, necessitado, precisando de uma palavra. Esta pessoa, meu Pai, que durante este dia disse: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir Tua voz. Senhor, e nós estamos aqui para interceder ao Senhor por ele e por ela, pedindo, Pai, que o Senhor fale sim a este coração, fale com esta pessoa e se utilize de nós, Senhor, da nossa vida, da nossa instrumentalidade, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, abre-nos a porta da palavra, abre-nos a porta da Tua graça, Senhor, alcança esta vida, alcança este coração, alcança esta pessoa. Meu bendito Deus, em nome do Senhor Jesus, se utiliza da nossa programação, Pai. Abençoa de forma tremenda, de maneira gloriosa, Senhor querido, tudo aquilo que preparamos. Meu Deus, é aquilo que não tivemos, ó Deus, a capacidade de preparar. Dependemos de Ti. Somos completamente dependentes do Senhor nesta noite. Se utiliza de nós, da nossa vida, da nossa instrumentalidade, nos abençoa com a Tua santa presença. Ó querido Deus, que não seja apenas um programa, Senhor. Faz deste programa um culto de louvor e adoração ao Senhor. Porque aqui nós queremos estabelecer outra vez um altar, meu Deus, dizendo que o Senhor é o principal.
O Senhor é o mais importante, o Senhor é aquele que deve aparecer. Queremos apenas nos esconder atrás da tua bondade, da tua misericórdia. Te pedimos, amado da nossa alma, abre-nos a porta da bênção, Senhor. Nos abençoa com a tua presença, nos abençoa com a tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, nosso amigo, venha trazer, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos como capacitação do céu. Senhor, libera os dons espirituais. Meu Deus, os dons de revelação, Senhor, os dons, ó Pai querido e santo, de poder, os dons de inspiração. Senhor, que de uma forma especial o Senhor esteja falando ao nosso coração e tocando nas nossas necessidades, Pai. É no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te oro por esta pessoa e pela sua casa, pela sua família, meu Deus. Eu te oro por todas as mães, meu Pai, cada uma delas que tem sido homenageadas, meu Deus, neste mês. Senhor, toma cada uma delas nas tuas mãos. E aquele presente, Pai, que os filhos não tiveram condições de dar, eu quero te pedir que o Senhor dê, meu Pai. Abençoe esta mãe, ó Deus querido, que se encontra enferma. Meu Deus, cura, Senhor, esta vida. Pai querido, esta mãe que se encontra aflita, traz, ó Deus querido, alegria para esta alma, para este coração. Esta mãe que se encontra cansada, Senhor, traz o descanso, o refrigério, ajuda. Ó Deus, toma todos nas tuas santas mãos. Nos abençoa, Senhor, abençoando assim a nossa programação. Sendo conosco, meu querido Pai, nesta noite. É a nossa oração, Senhor, já te louvamos, certos da vitória, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queremos saudar a todos os queridos e amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando agora mais um programa Segunda Glória. Programa esse que nasceu no coração de Deus e o Eterno trouxe ao nosso coração. Estamos nós aqui a cada segunda-feira fazendo da internet o nosso ponto de encontro, onde eu aqui, você aí, Deus lá de cima com as mãos estendidas a nos abençoar. E o programa nesta noite promete muito, temos uma programação recheada de bênçãos. Tudo fizemos pensando na sua vida. Você sabia que você é muito importante para Deus? Você tem uma importância enorme para o Senhor. E é porque você é importante para Deus, é importante para nós, é importante para a nossa programação, para o programa Segunda Glória, que nós estamos aqui nesta noite. E o nosso tema nesta noite é um tema especial, onde nós estamos aqui para dizer que você é um bem-aventurado. Sim, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, você que conhece a Deus, você que serve ao Senhor, você é dono das bem-aventuranças. O Senhor te fez bem-aventurado. E bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Mesmo na tristeza, mesmo na adversidade, mesmo nas dificuldades, isso não muda quem você é. A palavra de Deus diz de você que você é bem-aventurado. E o programa Segunda Glória traz essa mensagem nesta noite, de que você é um bem-aventurado por estar servindo ao Senhor. E nós já queremos contar com cada um dos bem-aventurados, das bem-aventuradas, servos e servas do Senhor Jesus, para participar conosco da nossa programação nesta noite. E você pode estar interagindo no seu bate-papo. Você que está entrando agora, deixe uma frase aí dizendo que chegou e chegou para louvar o nome do Senhor Jesus. Porque se você deixar uma frase, nós iremos te identificar e com certeza iremos fazer menção do seu nome aqui e também estaremos orando por você nessa noite. Porque o programa Segunda Glória tem a intenção de abençoar vidas. E o desejo de Deus é te abençoar de maneira poderosa nessa noite. Fique conosco, não saia daí, aproveite, compartilhe a nossa programação. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você não perca os próximos programas. Porque se você for inscrito e também ativar as nossas notificações, todo programa que estiver indo ao ar, você será notificado. E dessa forma, ficará mais fácil de você acessar a nossa programação e não precisará então de um link. Você estará entrando diretamente na nossa programação. Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Você que está entrando, você que está chegando agora, você que não é inscrito ainda, se inscreva. Você que é inscrito, compartilhe a nossa programação. Pode ter certeza que assim como essa programação tem sido de bênção para a sua vida,
servirá de bênção também para a vida de outros. Tem muita gente que nessa noite precisa de uma palavra de Deus. E você pode ser instrumento de Deus para fazer com que a palavra de Deus, através do programa Segunda Glória, chegue até essas vidas, chegue até essas pessoas. O desejo de Deus é nos abençoar. E nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. A Bíblia diz de você que você é bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. É isso que diz o hino de número 126 da nossa harpa cristã. E nós vamos neste momento de louvor e que você louve a Deus juntamente com este hino. É um louvor da harpa cristã que nós vamos neste momento estar ouvindo aqui na nossa programação. Vamos de louvor. Esse é o meu, seu, o nosso programa Segunda Glória. Aleluia, Senhor. Nós podemos ouvir a Tua voz. Não está podendo? A voz do bom pastor. A voz que aquieta o coração. Eu compartilhei. Deixa eu ver. A voz de Deus. A voz de Deus aquieta o coração, abate o inimigo e traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar, faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus é capaz de tudo renovar, de transformar todo o deserto em rios de águas vivas. É capaz de restaurar o sonho que acabou, e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Se exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Ele está fazendo um milagre acontecer nesta hora. Então receba.
Aleluia. Ele faz acontecer o milagre, declare isso. Faz acontecer. O milagre acontecer, a voz de Deus, um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer, e onde havia lágrimas, aleluia, obrigado Senhor, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Quero ouvir a tua voz, Senhor, voz de majestade, tua voz. Recebemos o milagre, Senhor. Aleluia. Aleluia. Então exalte ao Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, esse é o meu, seu, nosso programa Segunda Glória. E nesta noite, Deus tem a intenção de abençoar a sua vida de maneira poderosa. Já queremos agradecer àqueles que estão entrando na nossa programação e estão participando conosco nesta noite. Deus abençoe a vida do nosso irmão Lauro Silva. Deus abençoe de forma poderosa a sua vida. Laurinha também, Catiele, esta família aí abençoada em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também a nossa irmã Laiane Cristine, que Deus abençoe, Laiane, a sua vida de maneira generosa, de forma poderosa. Esse é o nosso programa Segunda Glória. E já queremos agradecer a cada um daqueles que estão entrando na nossa programação, participando nesta noite. Deus abençoe as vossas vidas em o nome santo do Senhor Jesus. E aqui não tem lugar para tristeza. Nós somos bem-aventurados no Senhor Jesus. E bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Mesmo passando por adversidade, passando por luta, momentos de privações, momento de provação, momento de angústia, momento de tristeza, nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor Jesus. E é por isso que nós somos felizes, porque o que determina a nossa felicidade não é o andamento da história, mas é o final. Com Jesus sempre é final feliz. E se Jesus faz parte da sua história, faz parte da sua vida, você também é um bem-aventurado, você também é uma bem-aventurada em o nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer também a presença da nossa irmã Joseane. Deus abençoe a irmã Joseane na sua vida de forma poderosa. Deus abençoe a vida do nosso irmão Augusto, nossa irmã Joyce, toda essa família em o nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje estamos transmitindo o programa não pelo nosso canal, o canal Segunda Glória, mas houve um erro técnico aqui, estamos transmitindo por isso através do nosso canal pessoal Fernandes M. Silva. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão entrando e participando nessa noite.
Nessa noite nós vamos estar orando forte pelas famílias e já queremos agradecer a Deus e louvar ao Senhor por este mês especial, mês das noivas e também mês das mães. Queremos homenagear a todas as mães que fazem parte da nossa programação, as mães inscritas, enfim, todas as mães também da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que Deus abençoe esse instrumento de bênção nas nossas vidas, que é a mãe. Todos nós, todo mundo que tem uma história, a história se inicia na figura da mãe. Essa mulher guerreira, esta mulher lutadora, esta mulher que por vários meios passou por adversidades, dificuldades para poder criar os seus filhos, com condições ou não, mas deu educação, deu dignidade e por isso então ela é a mentora de todo o cidadão de bem. Toda a sociedade é devida ao valor de uma mãe. É bem verdade que nem todo mundo valoriza a mãe, mas nós estamos aqui para dizer que a mãe sim é muito importante e que Deus abençoe cada uma das mães em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ainda de louvor, enquanto você entra, você compartilha, você participa da nossa programação. Deus abençoe também o presbítero André Wesley. Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, entrando aí na nossa programação e participando. Que Deus abençoe de maneira grandiosa. O Senhor também é uma bênção, meu presbítero. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da irmã Cíntia, essa família, em o nome santo do Senhor Jesus. E nós vamos mais uma vez de louvor para nosso engrandecimento espiritual. Vamos de louvor nessa noite. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta
Você concorda que Ele é Deus? Independente de qualquer situação, independente das adversidades da vida, independente das coisas estarem dando certo ou dando errado, Ele é Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para dizer que a Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Para nós é motivo de bastante alegria poder ter a presença de cada um dos nossos amados que estão entrando e já interagindo aqui no nosso bate-papo. Nosso irmão André, o presbítero André colocou aqui, estamos ligados no programa Segunda Glória. Deus abençoe, meu presbítero, a sua vida, Deus abençoe a todos. Queremos pedir aos irmãos que você que não é inscrito ainda na nossa página do programa Segunda Glória, se inscreva, compartilhe a nossa programação, chame mais pessoas para estarem participando. O desejo de Deus é nos abençoar e o programa Segunda Glória é um canal de bênção para abençoar as nossas vidas de maneira poderosa. Que a graça do Senhor seja sobre as vossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos nesta noite de reflexão da semana. Daqui a pouco teremos uma palavra de Deus para o vosso coração. Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Mas vamos neste momento de reflexão da semana. Medite nessa cena. É uma cena muito interessante, que a cena é uma cena bíblica que por si nos traz uma mensagem de Deus para abençoar a sua semana de forma poderosa. Vamos de reflexão da semana. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus, queremos agradecer a presença dos irmãos, que excelente reflexão da palavra do Senhor. Isso aí fica para o seu coração, Jesus chamando os seus discípulos, dando as suas instruções, falando das bem-aventuranças. E é justamente isso que o programa Segunda Glória propõe trazer para as nossas vidas nesta noite. É que Jesus veio nos trazer bem-aventuranças, veio nos fazer bem-aventurados. E eu já quero agradecer por cada bem-aventurado que está conosco, participando da nossa programação e que estão deixando a sua frase aqui no nosso bate-papo, que nós estamos acompanhando aqui pelo nosso chat. Deus abençoe de forma poderosa a vida da nossa irmã Rivanilde Divino. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, de forma poderosa. É bom também ter a sua presença, a sua participação, que a bênção do Senhor seja aí na sua casa, sobre a sua família. A nossa irmã Maria Nelita também. Deus abençoe, Nelita, a sua vida e de toda a sua família. É muito bom saber que você escolheu estar conosco nesta noite, participando da nossa programação
do programa Segunda Glória nesta noite. O programa Segunda Glória, que já está há 2 anos no ar, a cada segunda-feira, trazendo uma palavra de Deus para abençoar vidas, e nós louvamos a Deus pela presença e pela participação de cada um dos amados e amadas que tem nos acompanhado ao longo dessa história de 2 anos. Porque para nós é uma felicidade enorme poder estar alcançando vidas através da internet. A cada semana trazendo um tema diferente, propondo um tema, falando da palavra de Deus, trazendo algo para a edificação do povo de Deus. E nós já queremos louvar a Deus pela presença também do nosso pastor Gerailton Santana. Deus abençoe o pastor Gerailton, a sua vida de forma poderosa nessa noite. Irmã Vera, toda essa família, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente. Esse é o nosso sincero desejo do programa Segunda Glória. E nós vamos nesta noite de palavra de Deus. Deus tem uma palavra para os vossos corações, para os nossos corações, e eu quero compartilhar um texto bíblico da palavra de Deus, aquilo que o Eterno colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós vamos nesse momento de palavra de Deus. Enquanto você compartilha a nossa programação, chama mais pessoas para participar, nós vamos nesta noite de palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Felizes estamos por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, e nós vamos nesta noite trazer uma palavra de Deus para os vossos corações. Você pode acompanhar nessa noite o texto bíblico que nós vamos estar trazendo da palavra de Deus, que está registrado em Mateus, no capítulo de número 5, versículos a partir do versículo 12. Estamos exibindo aí na tela para facilitar o seu acompanhamento. O texto bíblico ele diz bem assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas esse texto aqui é um texto maravilhoso da palavra de Deus. É um texto, queridos, que vai nos mostrar algo que o Senhor Jesus, ele trouxe para os seus discípulos nas bem-aventuranças. O texto bíblico de Mateus, no capítulo de número 5, a partir do 1º versículo, nos mostra Jesus chamando a multidão, seguido que estava o seguindo. E Jesus então aproveita essa multidão faminta, essa multidão necessitada, essa multidão que estava ali o acompanhando, porque onde Jesus ia, a multidão ia junto. E todos nós sabemos da carência daquele povo, o povo que vinha das mais diversas cercanias e partes do Oriente Antigo para ouvir uma palavra do Senhor Jesus. Outros vinham então para ter uma cura, para ter um benefício, para ser alcançado por um milagre que o Senhor Jesus ele sempre fazia. Porque o ministério do Senhor Jesus era composto de pregação, ensino e também sinais, prodígios e maravilhas. E é interessante, queridos, que esse texto de Mateus, no capítulo 5, nos conta então de Jesus rodeado por uma multidão, e ele sobe ao monte. E quando ele sobe ao monte, o versículo 1 do capítulo 5 diz que ele, subindo ao monte, os seus discípulos se aproximaram dele.
Os seus discípulos que estavam ali assessorando e ao mesmo tempo auxiliando o Senhor na função de transmitir o evangelho do reino de Deus, estavam ao seu lado. Porque onde Jesus está, os seus discípulos, os seus seguidores, também devem estar acompanhando o Mestre. O versículo 2, ainda desse capítulo 5, diz que Jesus então abriu a sua boca e começou a ensinar. Jesus vai ensinar algo tremendo aqui, porque esse ensino do Senhor Jesus do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus fala do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. É uma parte então do Sermão do Monte em que Jesus vai estar instruindo, orientando, falando acerca do reino de Deus e como é então que o reino de Deus se desenvolve aqui na terra. Porque o reino de Deus, ele é o governo de Deus por meio de Cristo estabelecido na terra. Alguém pode dizer que o reino de Deus é algo futurístico, mas Jesus aqui ele faz questão de mostrar que o reino de Deus ele é algo no presente, é algo que já existe. A mensagem que João Batista ele trouxe e ele pregou foi a mensagem chamando o povo para o arrependimento, dizendo que é chegado o reino de Deus. E quando Jesus ele chega, Jesus começa a anunciar esse reino de Deus. Até porque Jesus, além de ser o anunciador do reino, ele é o rei principal do reino de Deus. Ele é o rei dos reis, o Senhor. É muito interessante quando nós observamos no texto bíblico, na palavra de Deus, quando nós observamos no texto bíblico, na palavra de Deus, Jesus anunciando o evangelho do reino de Deus, abrindo a sua boca, como o texto diz, ele os ensinava dizendo. O versículo 3 ainda do capítulo 5 de São Mateus, diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é dos pobres de espírito. Dos pobres de espírito. Quando Jesus fala de pobres de espírito, Jesus estava falando daqueles que são carentes, daqueles que são necessitados, daqueles que são dependentes, porque a pobreza sempre é vista como uma necessidade extrema. A pobreza sempre é vista como uma carência extrema, como alguém que sempre está dependendo de outro. E aqueles que são pobres de espírito, são esses que sempre estão dependendo de Deus, sempre estão necessitando mais de Deus. Na vida do pobre de espírito se cumpre aquilo que o profeta Oséias, lá no capítulo 6 e no versículo 4, o profeta Oséias ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O pobre de espírito, ele nunca se sente suficientemente rico, ele nunca se sente completo, ele sempre se sente necessitado de conhecer mais, de buscar mais, de enriquecer mais, de se aproximar mais. O pobre de espírito é aquele que sempre está dependendo. O seu espírito pobre sempre tem uma carência das riquezas maiores, das riquezas superiores, da riqueza da presença de Deus, da riqueza da palavra de Deus. Por isso, o pobre de espírito, como o Senhor ele diz na sua palavra, esse pobre de espírito, ele é bem-aventurado, e esse pobre de espírito, ele tem como recompensa o reino dos céus. O reino dos céus não é do sábio, do entendido, do filósofo, do grande pensador, mas é do pobre de espírito, é do necessitado, é daquele que sabe que não tem, que não pode, que não é, que necessita, que depende, que precisa de Deus, do auxílio divino, da graça divina, da misericórdia do Senhor.
O pobre de espírito, ele sempre tem necessidade de buscar um pouco mais, de crer um pouco mais, de se aproximar um pouco mais, de renunciar um pouco mais. O pobre de espírito é esse que sempre sente necessidade do Senhor, sempre sente necessidade no seu espírito, sempre sente necessidade na sua vida. E é interessante que este pobre de espírito, ele tem como recompensa o reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, é do pobre de espírito. E Jesus, ele vai prosseguir, Jesus, ele vai dizer, no versículo 4 ainda do capítulo 5, aí de São Mateus, que são bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É interessante, queridos, mas no mundo em que nós estamos vivendo, enquanto muita gente acredita que é bem-aventurado, que são felizes as pessoas que enfrentam dor, infortúnio, dificuldade e não choram. São pessoas de sentimento forte, são pessoas de sentimento duro, são pessoas rígidas que enfrentam as adversidades sem demonstrar fraqueza. Essa é a concepção do mundo aí fora, porque pela palavra de Deus são felizes os que choram. Então, se você tem chorado, se você tem derramado lágrima, se você tem demonstrado sentimento diante de Deus, a palavra de Deus diz que você é bem-aventurado, que você é bem-aventurada, porque é bem-aventurado aquele que chora, porque será consolado. Há consolo de Deus preparado para aqueles que choram, para aqueles que chegam diante de Deus e derramam as suas lágrimas. Deus valoriza tanto a lágrima humana que a palavra de Deus nos mostra que há um livro exclusivamente dedicado às lágrimas. O livro de Lamentações de Jeremias é o livro do choro, é o livro da lamentação, é o livro das lágrimas. No Salmo diz que Deus escreve as nossas lágrimas no seu livro. Há um livro em que Deus está guardando em memorial as nossas lágrimas, os nossos choros. O momento da adversidade que nós passamos, Deus, ele contempla. É interessante que lá em Isaías, no capítulo 38, que fala do rei Ezequias, dos seus instantes de dificuldade em que ele estava enfermo de uma doença que era para a morte. A Bíblia diz que Deus manda o profeta Isaías até o palácio real, levar uma palavra para o rei Ezequias. E quando Isaías chega lá, a palavra que Deus dá para Isaías trazer para o rei, levar para o rei, era: coloca a tua casa em ordem, porque tu vais morrer e não vais viver. E a Bíblia diz que naquela hora o rei se entristece, vira o rosto para a parede, o profeta sai, porque já tinha cumprido a sua missão. E ficando o rei sozinho ali, vira o rosto para a parede e começa a falar com Deus e dizer: Senhor, lembra-te de tudo que fiz e de como vivi na tua presença. E naquele momento, então, ele vai pedindo a Deus a misericórdia, rogando a graça divina, e o texto sagrado vai nos mostrar então que de repente o mesmo Deus que trouxe uma sentença de morte vai até o profeta Isaías, que já está saindo no pátio real, e dá no coração do profeta uma nova mensagem. E Deus diz para Isaías: volta lá, e diz para Ezequias que ele não vai morrer, porque eu ouvi a sua oração e eu também vi a sua lágrima. Eu não sei se você já entendeu a dimensão desta palavra, mas Deus tanto vê a sua necessidade, como também ele vê as suas lágrimas, as lágrimas que você derrama, as lágrimas que rolam no seu rosto. Elas têm um valor muito importante para Deus. Deus, ele vê as suas lágrimas, lágrimas que para alguns é sinal de tristeza, para alguns é sinal de desespero. Ei, para Deus é sinal de quebrantamento, é sinal de humilhação, é sinal de rendição diante dele. E quando há lágrima sincera, quando há clamor de lágrima subindo até a presença de Deus, muitas das vezes não precisa nem palavra, muitas das vezes não precisa nem expressão verbal, as
lágrimas Deus compreende, as lágrimas falam muito. E se você é daquele tipo de pessoa que não sabe falar muito diante de Deus, mas sabe chorar, Deus te entende. Se você sabe chorar, Deus te compreende, porque quando você chora, ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus, ele se aproxima de nós e ele toma essas lágrimas e ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis, transforma isso em frases que vão direto ao coração de Deus. Aquilo que a gente não sabe fazer falando, aquilo que a gente não sabe fazer agindo, chorando, dá para fazer. Chegando diante de Deus e se derramando, Deus vai compreender e ele vai agir em nosso favor. Porque são felizes aqueles que choram. A palavra de Deus diz que são felizes aqueles que choram. São bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Coisa boa é quando você chora na presença de Deus. E este choro aqui, tenho certeza que você sabe, não é o choro de querer vingança de alguém, não é o choro por algo que sofreu de consequência da vida, mas é o choro diante de Deus por uma luta que você não consegue resolver, uma questão que você não consegue resolver, um buraco que você entrou que não sabe como sair. Quando você chora diante de Deus, Deus ele traz resposta. Deus traz resposta para aqueles que choram, e aqueles que choram têm consolo de Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas que neste momento, diante de Deus, não conseguem expressar verbalmente o seu sofrimento, mas conseguem chorar, conseguem soluçar, conseguem gemer, e Deus ele entende seu choro, o seu soluço, Deus entende o seu gemido, Deus entende a sua lágrima, porque são felizes aqueles que choram, e os que choram têm consolo da parte de Deus. O nosso Deus é um Deus que consola o nosso choro e que enxuga as nossas lágrimas. Apocalipse 21 e versículo 5, o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Você consegue entender isso? Deus limpando dos nossos olhos as lágrimas. É isso que Ele tem para a nossa vida, é isso que Ele tem para nós. Então não importa se você talvez recebeu o título de Jeremias, é chorão, chora demais, continue chorando, Deus está te ouvindo, Deus está te vendo, tem resposta do céu para a sua vida, para o seu choro, para a sua lágrima nesta noite. E é interessante que o texto sagrado vai prosseguir. Jesus ele também vai dizer, no versículo 5, que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que são mansos, e essa mansidão aqui não é algo forjado, não é algo inventado, é fruto do Espírito. Aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que conseguem produzir esta mansidão, aqueles que conseguem ser manso diante das adversidades, diante das lutas, porque é na hora que o sapato aperta que dá para a gente mostrar a nossa mansidão, que dá para a gente provar a nossa mansidão como fruto do Espírito. Os que são mansos herdarão a terra. O versículo 6 diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Queridos, e não é da justiça humana, porque nós vemos muita gente por aí se fazendo justiceiro. Muitas das vezes a oração é de justiceiro, as palavras são do justiceiro, fala tanto em justiça, quando na verdade são pessoas injustas. Mas aqueles que são bem-aventurados, segundo a palavra de Deus, é os que têm fome e sede de justiça divina. São aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. E todos nós sabemos que a justiça de Deus ela é perfeita. A justiça de Deus ela não é imparcial. A justiça de Deus ela não é comprada nem é vendida. A justiça de Deus não favorece aquele que não merece, desfavorecendo aquele que deveria ser favorecido. A justiça de Deus ela é, acima de tudo, justa, como justo é o Senhor. E é interessante, queridos, que nós precisamos amar
a justiça de Deus. Amar a justiça de Deus. E você já imaginou que a justiça de Deus, ela sempre trabalha junto com a misericórdia? É quando nós achamos agora vai cair na justiça de Deus, é que Deus age com misericórdia. Lembra-se da cidade de Nínive, enquanto Jonas, que foi para lá pregar aquele povo a justiça de Deus, pregar para aquele povo que Deus estaria executando a sua justiça sobre a maldade de Nínive, e se chateou bastante quando ali pregou e notou que o povo se arrependeu. E aí Deus não agiu segundo o propósito de destruição que existia no coração de Jonas, mas Deus agiu com misericórdia, porque a justiça de Deus trabalha junto com a misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo. Deus age com misericórdia, mesmo sobre aquelas pessoas que nós condenamos, mesmo para com aquelas pessoas que nós já sentenciamos. Tenho certeza que você já teve a experiência de ver alguém que te fez o mal e você achava, Deus agora vai retribuir o mal que me fez. E aí, de repente, ao invés de retribuir o mal, Deus abençoa aquela pessoa. Deus dá uma chance àquela pessoa. Deus dá uma nova vida para aquela pessoa. E sabe por que é que a justiça de Deus age junto com a misericórdia? É porque todo mundo que é alvo da justiça é carente da misericórdia. Você lembra de você, quem você era, quanto mal você fez, mas foi alcançado pela misericórdia, foi transformado pela misericórdia. Eu fui alcançado pela misericórdia divina. Nós, graças a Deus, fugimos da justiça divina, porque a misericórdia está atrás da justiça. A misericórdia nos alcançou. E são felizes, são bem-aventurados aqueles que têm sede da justiça, que têm sede, fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Se você tem sede da justiça de Deus, Deus estará te fazendo justiça. Mesmo quando alguém te injustiça, há justiça de Deus para a tua causa, há justiça de Deus para a tua vida, há justiça de Deus para o teu emprego, há justiça de Deus para a sua família, há justiça de Deus para essa questão que está precisando de justiça. São bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O versículo 8 ainda diz que são bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu acho linda essa expressão aqui, essa frase. Bem-aventurados os limpos. Outras traduções vão dizer os puros de coração. E todos nós sabemos que o coração limpo, o coração puro, é aquele coração que não serve de depósito para coisa ruim. Eu estava meditando em uma mensagem hoje do pastor Josué Brandão, quando ele falava acerca de ressentimento. Ele falava acerca de mágoa, ressentimento, rancor. E ele usou uma expressão interessante, que mágoa significa água má, ou má, água, a junção do mar com água, água má. E ele fazia uma comparação que quem tem mágoa é semelhante àquela água da pia, quando a gente vai trocar, por exemplo, o sifão embaixo da pia, que junta aquela água que cai, junta com o resto de comida, dejetos. E quando você solta ali o sifão, você percebe aquela água podre, aquela água junto com o resto de comida já apodrecido, a mesma água de um tubo, que quando você, por exemplo, vai fazer um trabalho em um tubo de fossa, que desce para o esgoto, que você tira e que tem água ali dentro, aquela água má, água suja, água fétida. Mágoa é isso, é uma água má, que muitas das vezes está dentro do coração, dentro da vida da pessoa. E quanta gente que infelizmente está contaminado com uma raiz de amargura, porque não consegue liberar perdão, não consegue liberar essa água má que tem dentro do seu coração, da sua vida. Muitas das vezes é um trauma de algo que alguém lhe fez. Tem gente que até já perdeu a data, não sabe nem
quando foi que lhe fizeram mal, mas só lembra do mal que lhe fizeram. E está guardando essa água má, está guardando essa mágoa, está guardando esse ressentimento. E infelizmente esse coração não é puro. Esse coração não é puro porque tem algo má, tem algo ruim dentro. E a Bíblia diz que são bem-aventurados os puros de coração. Mas para aqueles que têm um coração impuro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nessa noite você rogar o perdão divino e você liberar este perdão para a pessoa que te feriu, te machucou, te magoou, abrir mão desta mágoa, Deus vai purificar a sua vida, vai purificar o seu coração de maneira poderosa. E o texto bíblico ainda diz que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é pacificador? Promotor da paz. Quem é pacificador, onde chega, se tem contenda, ele promove paz. Ela promove paz. O pacificador, ele não coloca lenha na fogueira. O pacificador, ele não fica acrescentando mais alguma coisa à história que já está complicada. Ele não fica colocando seu ponto de vista, aumentando o problema que já existe. O pacificador, quando ele chega, ele promove a paz. E quanta gente que, infelizmente, são promotores de contenda. Quando chega, que vê o problema, um falando do outro, aí chega para completar, para dar o seu parecer, para mostrar que também está por dentro da situação. E acaba fermentando aquela situação que já está complicada. Esses não são pacificadores. Esses não promovem a paz. Mas os pacificadores, quando chegam, eles sabem promover paz. Eles sabem modificar o ambiente, trazendo a paz. E aqueles que são pacificadores, esses são bem-aventurados, diz a palavra do Senhor. Tem promessa de Deus para os pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são pacificadores. São aqueles que chegam e resolvem a questão. Não fermentam, não aumentam, mas traz a paz. São aqueles que sabem estabelecer a paz quando chegam mesmo em um ambiente de guerra. São os pacificadores. Esses serão chamados filhos de Deus. O texto sagrado ainda diz que também são bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É o que diz o versículo 10 do capítulo 5 de São Mateus. Você já imaginou o que é isso? Sofre perseguição por causa da justiça. Eu não sei se você já parou para imaginar, mas tem pessoas sofrendo por consequência dos seus erros, consequência das suas escolhas erradas. Não era para fazer e fez, não era para dizer e disse, não era para ir e foi, não era para agir e agiu. E o resultado? Consequência vem. É bem verdade, alguém falou isso e eu concordo muito, que todos nós podemos escolher a semente, o que nós vamos plantar, mas não podemos escolher o que vamos colher. É o que plantamos que nós vamos colher. E justamente isso se aplica a todas as áreas. A lei de ação e reação é uma realidade. Aquilo que nós estamos fazendo, as decisões que estamos tomando, o rumo que estamos dando à nossa vida, podem nos trazer consequências. Eu não sei se você já imaginou, mas a vida ela é constituída de escolhas. Escolhas essas que vão determinar de forma significativa ou não como será a nossa vida durante aquele dia, durante aquele mês, durante a nossa história. E é interessante que nós precisamos ser sábios nas nossas escolhas, tomar decisões acertadas para que não venhamos sofrer lá na frente.
Porque quando nós tomamos decisões erradas, quando nós erramos, com certeza consequências virão. Tenho certeza que estou falando para pessoas que perderam oportunidades por conta de uma decisão errada. Pessoas que sofreram na vida por conta de uma decisão errada. Pessoas que infelizmente sofrem hoje por conta de uma decisão errada lá atrás, lá no passado. E nós sabemos que há sofrimento que são nada mais nada menos do que consequência de escolhas, consequência de decisões erradas. Mas também há sofrimentos que nós passamos, que é por causa da justiça. Nós gostamos do que é certo, do que é correto, lutamos para servir a Deus, para agradar ao Senhor. E aí, de repente, se levanta alguém que não compreende esse nível de intimidade que temos, não compreende a nossa vida de santidade com Deus, aí já começa a rotular, quer ser melhor, quer fazer melhor, quer se aparecer, e aí alguém já começa a nos perseguir. E esse tipo de perseguição em que nós estamos sendo perseguidos e não foi provocada essa perseguição, a palavra de Deus diz que é por causa da justiça. É ser perseguido pelo certo, pelo correto. É ser perseguido pelo exemplo do Mestre, pelo exemplo do Senhor Jesus. E quando nós somos assim perseguidos, a palavra de Deus diz que somos bem-aventurados. Então não se entristeça, não se revolte, não perca a sua paz se você está sendo perseguido, perseguida por causa da justiça, por causa da sua fé, por causa da sua retidão, porque você quer servir a Deus, porque você quer viver uma vida diferente, porque você quer impactar a sua geração com uma vida diferente, com um testemunho diferente. E se você sofre por causa da justiça, a palavra de Deus diz que você é bem-aventurado, que você é bem-aventurada. Oh, louvado seja Deus! As bem-aventuranças de Deus são sobre a vida daquele que sofre por causa da justiça. Os que sofrem perseguição, deles é o reino dos céus. Sofre perseguição por causa da justiça. Tem testemunho, tem conduta ilibada, serve a Deus de verdade, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honesta, mas mesmo assim está sofrendo. Não se entristeça não, é por causa da justiça. Deus vai te abençoar, seu é o reino dos céus. Fique feliz em ter essa certeza na sua vida, no seu coração. O versículo 11 ainda diz que são bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O 12 diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas foram perseguidos por causa da justiça. E devemos estar felizes com isso. Sabe, a nossa felicidade não é porque alguém está nos abraçando, beijando, dando tapinha nas costas, não é porque alguém está nos elogiando, mas deve ser por causa da perseguição. Porque a perseguição nos faz nos enxergar no caminho certo. Sabe, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que servem ao Senhor, devem entender que seguir é passar pelo mesmo caminho que aquele que estamos seguindo passou. Então, se você está passando por um caminho de cruz, de incompreensão, de dificuldade, de adversidade, está no caminho certo. É o caminho que Jesus passou, é as adversidades que Jesus viveu, é a cruz que Jesus tomou. E se nós estamos neste caminho, devemos entender, outros sofreram antes de nós, profetas sofreram primeiro do que nós, apóstolos morreram por causa desse caminho, vidas foram ceifadas por causa desse caminho. Então toda e qualquer perseguição que estejamos enfrentando no dia chamado hoje, é por causa da justiça, é porque estamos num caminho que conduz à vida
vida eterna. E esse caminho que conduz à vida eterna, a palavra de Deus diz que o caminho é estreito, a porta é apertada, mas no final conduz à vida. E é melhor ser conduzido à vida por um caminho apertado, por uma porta estreita, do que não sofrer nada, ter elogio, ter aplausos, ter pessoas batendo no ombro, dizendo muito bem, eu te admiro, eu sou com você, o que precisar pode contar comigo, não sofrer nada, perseguição nenhuma, não sofrer nada, dificuldade alguma. E no final, a palavra de Deus diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? É melhor sofrer, é melhor passar por luta, por privação, por provação, por dificuldade, mas no final ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado mesmo antes da fundação do mundo. Louvado seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Ai, Jocome dergue a sobre astera mandavaciadai comenergue achaio. É interessante, queridos, que o reino de Deus é daqueles que sofrem por causa da justiça. Eu acho interessante, queridos, que eu vejo nisso tudo, nesse cenário mundial, que o mundo está atravessando, nesta pandemia, neste caos que o mundo está atravessando, eu percebo a mão de Deus trabalhando na vida do seu povo, na vida da igreja. Infelizmente, o evangelho estava sendo um meio de crescimento, de ascensão social, meio de promoção pessoal. Quantos estavam fazendo do evangelho um meio de enriquecimento ilícito? Aí o Senhor de repente chega e diz: ei, tem valores maiores dentro do evangelho do que o valor da fama, do que o valor do vil metal. Há valores superiores dentro do evangelho que precisam ser valorizados. Quando Deus chamou Ciro lá em Isaías 45, Deus disse para Ciro: irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as tancas de ferro, os ferrolhos de bronze, e te darei os tesouros escondidos. Aquilo ali é muito forte. Deus está dizendo para Ciro: Ciro, há tesouros que você como rei, você como soberano não conhece, porque estão escondidos, Ciro. E eu tenho intenção de te dar, porque esses são os tesouros maiores. E é isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a minha vida. E onde é que estão esses tesouros escondidos? Estão escondidos em Deus, estão escondidos no Senhor. E sabe quem são aqueles que podem obter esses tesouros? Os caçadores de tesouro escondido. Aqueles que cavam na palavra, aqueles que cavam na oração, aqueles que buscam na intimidade com Deus tesouros espirituais. E o grito dos céus neste dia para a igreja na terra é: buscai a minha face e vivei. Porque infelizmente muitos estavam mortos achando que estavam vivos. Quantos cristãos dormindo, sonhando que estão acordados. É uma triste realidade, mas eu acredito que você já viveu essa experiência. Estar dormindo e num sonho você pensa que está acordado e de repente você percebe que durante aquele período você estava dormindo. E aqueles que estão dormindo não produzem, aqueles que estão dormindo não vivem, apenas vegetam. E o desejo de Deus é que o seu povo desperte, é que a sua igreja se levante. Por isso, então, uma pandemia mundial. Por isso, então, uma crise generalizada, em que os maiores governantes não sabem como resolver. Perdeu-se a rédea e o controle da situação. É Deus dizendo: o controle quem tem sou eu, está nas minhas mãos. Oh, querido, e nós temos acesso às riquezas maiores, às riquezas espirituais. Nós temos acesso a essas riquezas maravilhosas. E cada um de nós somos convidados pelo Senhor.
O Senhor diz através de Miqueias: buscai-me e vivei. E nós precisamos, queridos, nesses dias, entender que o vírus maior do que o coronavírus, o vírus maior do que esse vírus que promove a doença do Covid-19, é o vírus da incredulidade, é o vírus da frieza, é o vírus, infelizmente, queridos, do materialismo, da vida distante de Deus. Mas que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós e que nós possamos entender. Eu preciso estar enquadrado nos bem-aventurados. Eu preciso entender que acima de todos os valores, as bem-aventuranças é o que eu preciso para a minha vida. Jesus estava falando de cidadãos do novo reino, do reino dos céus, do reino que estava sendo estabelecido. O reino maior do que o reino do Império Romano, o reino dos céus. O reino que vai de encontro a todo o reino físico e humano. O reino que, colocando-se em paralelo aos reinos humanos, ele é o contrário. Por isso chamado por William Kimberley, um grande escritor, é o reino de ponta cabeça, virado ao contrário. Porque no reino humano, o maior é que manda, o maior é que tem vez, o maior é que tem o melhor lugar, o melhor privilégio. Já no reino de Deus, o maior é o menor. No reino humano, o maior tem que ser servido pelo menor. No reino de Deus, o maior serve ao menor. No reino humano, os valores do reino humano são ao contrário dos valores do reino de Deus. No reino humano, quanto mais se tem, mais deve-se buscar ter. No reino de Deus, quanto mais eu tenho, mais eu devo abrir mão daquilo que tenho. São valores antagônicos, são valores contrários. É o que Deus tem para a nossa vida. Então que nós possamos entender, eu preciso, você precisa, nós precisamos ser bem-aventurados. E o Senhor quer, Ele deseja que sejamos bem-aventurados, não segundo os padrões humanos, mas segundo os padrões do reino dos céus, segundo os padrões do reino de Deus. São bem-aventurados aqueles que se enquadram nos padrões do reino dos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a sua vida seja grandemente abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez de louvor para a nossa meditação. Logo em seguida estaremos voltando e orando, abençoando assim as vossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Fico com esta palavra, que ela possa transformar a sua vida, o seu coração, a sua semana. Que a sua semana seja de bênção, seja de paz, seja uma semana de luz, em nome do Senhor Jesus. Vamos de louvor neste momento. Aleluia, Senhor. Nós podemos ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, a voz que aquieta o coração. Olá, meus queridos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Israel Rocha. A paz do Senhor, aqui é a Monique Grazielli. O hino que nós estaremos louvando hoje da harpa cristã é o de número 126, A Bem-aventurança do Crente. Esse hino foi a minha avó Justina que me ensinou a cantar quando eu ainda era criança. Não deixe de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Multiplica Deus abençoe. aí, Deus abençoe. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não
seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Já estamos encerrando, queridos, a nossa programação. Agradecidos por tudo que o Senhor assim nos tem feito. Queremos louvar a Deus a presença de cada um dos nossos amados que tem participado da nossa programação nessa noite. Nós vamos estar orando. Quero te convidar a orar juntamente conosco. É momento de oração. Vamos falar com Deus neste momento. Deus querido e santo, em nome de Jesus, eu quero louvar teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, realizado, operado, meu Deus, na nossa existência. Obrigado por esta graça, Senhor, e por esta oportunidade, Senhor, de poder estar outra vez indo ao ar, meu Pai. Ó Deus, louvado seja teu nome por esta graça de poder ter trazido a tua palavra, Senhor. Um texto tão simples, mas eu tenho certeza que foi flecha certeira em corações, meu Pai, desejosos por uma palavra da tua parte nesta noite. Obrigado porque assim como o Senhor falou comigo por meio desse texto, Pai, vidas também foram impactadas pela tua palavra. E agora, meu querido Deus, neste momento eu quero te apresentar cada um desses que participaram da nossa programação. Amado Deus, o Senhor conhece todos eles, Pai, mas eu quero citá-los, colocando diante do Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo, toma o teu filho, irmão Lauro, Senhor, a sua família. Ajuda, meu Deus, toma nas tuas mãos. Abençoa, Pai, de forma tremenda a Laiane também. Quero te apresentar também a família da tua filha, Pai, rogando da tua graça, do teu poder. Irmã Joseane, Senhor, ajuda a tua serva. Ó Deus, em nome de Jesus, toda a família da tua filha, meu Pai, toma nas tuas mãos. Presbítero André Wesley, Senhor, também carece de ti, ó Deus. Quero te apresentar teu filho. Quero rogar por toda a sua casa, toda a sua família, Deus. Quero te apresentar a irmã Vânia também neste momento. Deus, a irmã Odinete. Deus, toma toda esta casa, toda esta família nas tuas mãos. Deus, a irmã Rivanilde. Toma nas tuas mãos também, Senhor, ajuda, fortalece, dá graça, Senhor. Manelita, meu Pai, toma nas tuas mãos. Deus, o pastor Geraí, carece de ti, meu Pai, necessita do Senhor. Ó Deus, ajuda teu filho. A Vitória, teu servo, Pai.
Irmã Vera, Senhor, vai cuidando mais e mais, Senhor, desta família. Deus, irmão Lucivaldo, Senhor, te peço pelo teu filho, a irmã Raquel. Deus, este casal, esta família, abençoa, meu Pai. Irmão Messias Santo, o Senhor necessita de ti também. Toma teu filho, toda a sua casa, a sua família, meu Deus. Irmã Geonice, Senhor, também carece de ti. Deus, irmão Ari, também eu quero te apresentar, meu Deus. Quero pedir ajuda, Pai, dá vitória, abençoa. Deus, esses que aqui, ó Deus querido, estiveram conosco. Irmão Emerson também, Senhor. Toma teu filho nas tuas mãos. Ah, meu Pai, dá vitória, Senhor, a todos esses. Meu querido Deus, a irmã Patrícia. Abençoa a tua filha também, meu Deus, dá vitória. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, uma noite de paz para todos esses. Uma noite de vitória. Uma semana grandemente abençoada, meu eterno Deus, na tua presença. Seja com teu povo. Toma nas tuas mãos a nossa cidade, Pai, abençoa Maruí. Deus, eu quero te pedir pelo estado de Sergipe, Senhor. Guarda teu povo, livra do mal, nos acoberta com a tua mão poderosa. Senhor, tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, Senhor. Quero te pedir, Pai querido e santo, continua cumprindo com os teus propósitos. O que eu quero te pedir, Senhor, é que nos ajude a entender o porquê das coisas. E que o Senhor possa extrair, meu Deus, de nós o melhor óleo, Senhor. Que diante de tudo que estamos vivendo e enfrentando, Pai, o Senhor não permita que passemos, ó Deus querido, por esse Jordão, chegando do outro lado do mesmo jeito, mas que algo seja mudado na nossa estrutura, na nossa fé, na nossa forma de crença, que valores, Senhor, espirituais sejam agregados na nossa existência, meu querido Pai. Espírito Santo, nosso amigo, vem, Senhor, agora nos renovar. Vem, Espírito Santo, agora, Senhor, nos abraçar com força, com graça. Ó Deus, para que possamos, ó Deus, dar mais um passo, prosseguir em frente, ir avante. Porque eu sei, Senhor, que Tu tens algo ainda para realizar na nossa história. Nos ajude a entender, Senhor, que ser bem-aventurado é viver dentro dos padrões de cima, dos padrões do reino. Nos guarda, Senhor. Não nos deixe nos conformar. Não nos deixe tomar a forma do mundo, Senhor. Mas que a cada dia o Teu Espírito, Senhor, nos sacuda e diga: ei, você é diferente, você precisa ser diferente. É no nome de Jesus, Pai, a nossa oração. Já Te louvamos. Muito obrigado, Pai, por tudo nessa noite. Abençoa todo esse povo, Pai, nas suas mais diversas necessidades, cobrindo todas as áreas, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos encerrando o nosso programa Segunda Glória. Que a sua semana seja de bênção, que a sua semana seja de luz, que a sua semana seja de paz, em o nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, se o Senhor assim nos permitir. Próxima semana estamos de volta, no meu e no seu, no nosso programa Segunda Glória. Um beijo em vosso coração, fique com Deus. Deus vos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém.